Olá, está começando o Pauta Pública, o podcast da Agência Pública que conversa com jornalistas sobre as matérias e coberturas que ajudam a explicar o Brasil. Eu sou Andréa Dipp e eu chego nessa edição de número 12 com meu parceiro de microfones, Tiago Domenici. Olá, Dipp, olá, ouvintes. E por falar em matérias que ajudam a explicar o Brasil, a nossa convidada de hoje é um símbolo do que significa explicar o país fazendo bom jornalismo. Desde que ela publicou em 2018 uma reportagem revelando o financiamento dos disparos em massa via WhatsApp por empresários que tinham o objetivo de atacar o PT nas eleições, ela vem sofrendo ataques e perseguições do governo Bolsonaro e seu gado de simpatizantes. Uma verdadeira máquina de ódio. Pois é, e na semana em que as mulheres do mundo todo resgatam e refletem sobre as suas lutas históricas, o Pauta Pública tem o prazer de receber a Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha, ganhadora de vários prêmios e menções por seu importante trabalho, que vai falar com a gente hoje sobre o seu ofício, especialmente os eventos relatados no seu último livro, A Máquina do Ódio, lançado pela Companhia das Letras no ano passado. Para essa entrevista, nós tivemos a colaboração das repórteres Ethel Rudnitsky e Laura Schofield. E além desse papo que tá bem bom, gente, nós temos o personagem da semana, numa semana, digamos, bombástica, com Natália Viana, e a Boa do Povo, com as necessárias dicas de sobrevivência mental nesse apocalipse brasileiro. E eu tô muito feliz porque vocês atenderam o meu apelo no último episódio, que alegria, e mandaram mensagens carinhosas que a gente vai ler no último bloco. Mas agora chega de deixar a nossa visita esperando e bora pra entrevista. Bora lá! Nesse 8 de março, a gente fala sobre a luta das mulheres e você, né, Patrícia, sem dúvida, é uma mulher jornalista que representa essa luta emblemática aí que a gente está vivendo dentro do jornalismo no Brasil hoje. Você vem sendo perseguida pela família Bolsonaro, né, pelos seguidores deles desde 2018, imagino, depois, se não for isso, você me corrige, mas imagino que essa perseguição começou mais depois da sua reportagem, né, que falava que as empresas estavam comprando pacotes de disparos em massa de mensagens contra o PT. E é muito clara a misoginia durante todo esse processo, né? Desde o tipo de xingamento e ameaças que você recebe, o tipo de ataque que a própria família Bolsonaro fez a você, enfim. Você acha que se você fosse um jornalista homem, isso tudo teria sido e estaria sendo diferente? Ou ao menos o tom e o tipo de ataque seriam diferentes? Bom, primeiro queria agradecer a vocês. Obrigada, Andréa, Thiago, super honra participar do podcast. Na verdade, o que aconteceu e que acontece ainda comigo é um negócio que acontece com várias jornalistas mulheres, né? Então eu sempre gosto de não individualizar muito isso, né? Apesar de talvez ter sido um exemplo mais gritante, porque foi o próprio presidente e o filho dele que puxaram, mas a gente não pode esquecer, assim, tem muitas jornalistas mulheres que dia e noite sofrem esse tipo de ataque, sempre uma coisa muito misógina, e principalmente mulheres negras, que elas são mais visadas ainda. Antes de 2018, você está certa, eu nunca tinha passado por nada parecido, né? Inclusive, eu não sou uma repórter de política, eu cobria imigração, conflitos, né? Outras coisas, né? Fui correspondente, e de repente, sei lá, você faz uma matéria que você acha que é só mais uma matéria durante a eleição, né? E aí virou um inferno. E o que eu acho que é muito injusto e desgastante é o seguinte: obviamente, esse não é o primeiro governo que não gosta de jornalista, né? Todos os governos têm uma certa animosidade, porque a gente é chato, a gente investiga, a gente questiona, né? Não é uma coisa agradável esse relacionamento. Mas esse governo levou para um nível inédito de agressividade. O levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas revela que os ataques a jornalistas e a veículos de comunicação cresceram 54% no ano passado. Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras, em 2020 foram 580 ataques de autoridades contra jornalistas. A grande maioria veio de Jair Bolsonaro e dos filhos. Vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Cala a boca, não te perguntei nada. E de sensação de impunidade em relação a agressões a jornalistas. Nossos colegas homens jornalistas também são alvo,
né? Você tem vários deles, vou te citar, por exemplo, o Guilherme Amado, que vira e mexe é atacado pelo presidente, mas no nosso caso é sempre uma agressividade maior e é sempre um tipo de crítica muito específica, né? Se a pessoa falasse assim, olha, sua matéria é uma porcaria, sua matéria está errada, isso é do jogo, a gente tem que estar aberto a isso, né? É bom, né? O leitor, o ouvinte é nosso patrão, então se tiver errado a gente vai ter que corrigir e eventualmente até pagar, né? Mas o tipo de crítica que tem se feito para jornalista mulher no Brasil não é essa, né? O tipo de crítica é: você é feia, você é gorda, você é velha, você oferece sexo, você só conseguiu essa matéria porque você deu em cima de alguém, ou o seu pai, o seu marido, o seu filho são tal coisa. A gente não aprendeu isso na faculdade, isso não está na descrição do nosso emprego, né? Normalmente você faz uma matéria, o que você pensa? Bom, eu tenho que ouvir todos os lados, eu tenho que checar o documento, eu tenho que, eventualmente, um advogado precisa ler a matéria, mas agora você tem que pensar tudo isso e pensar, no dia seguinte eles vão me chamar de vagabunda, vão falar mal da minha mãe, vão, né? E essas coisas muitas vezes transbordam para o mundo real, né? Porque tem gente que fala assim, mas é só na internet. Primeiro que esse só na internet é uma coisa brutal, porque basicamente, no meu caso, vai ter para sempre memes pornográficos com a minha cara na internet. Filmes pornográficos e memes pornográficos. E qualquer pessoa pode achar, inclusive meu filho. E segundo, que essas agressões, elas migram para o mundo real, né? Muitas vezes. Então, essas mesmas pessoas que fazem essa piadinha na internet, que elas acham que é uma piadinha, elas ligam no seu telefone falando que vão dar um murro na sua cara, elas deixam mensagem na sua porta. Então, assim, eu diria que eu acho que é muito injusto, né? Por que a gente, além de ter que fazer todo o nosso trabalho e checar, a gente tem que também ficar pensando qual vai ser a retaliação que a gente vai sofrer simplesmente por fazer uma investigação. Você falou uma coisa que eu achei bem cruel, assim, né? Que, de todo esse processo que você viveu, que é ameaças à sua família, a você diretamente, que sua vida virou um inferno, né? E eu lembro que no seu livro, O Máquina do Ódio, você também compara, né, os ataques que você sofreu a outras mulheres jornalistas, não só do Brasil, como de outros países, pessoas que você conheceu. E aí eu queria que você contasse um pouco algum desses casos, né, que você considera semelhantes ao seu processo. Eu acho que hoje em dia, os países onde esse tipo de ataque misógino é mais comum é na Índia e no Brasil. Nesses dois lugares, sempre esse tipo de ataque tem uma conotação sexual, né? Tem uma coisa. Você tem outros governos que são super hostis a jornalistas e que são que fazem agressões, tipo tinha o ex-presidente Donald Trump, tem o presidente Rodrigo Duterte nas Filipinas, tem Hungria, Polônia, mas na Índia e no Brasil você sempre tem essa conotação sexual, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que, no caso, por coincidência, eu trabalhei com ela porque a gente foi fazer uma matéria, acho que em 2014, sobre conflitos entre hindus e muçulmanos no norte da Índia, e a gente ficou super amiga, e depois, por acaso, em 2019, a gente compartilhou um prêmio do Comitê de Proteção a Jornalistas. E o tipo de coisa que ela recebe, por exemplo, mensagens com fotos de pelos pubianos. É esse tipo de nojeira. Várias coisas do tipo que eu também recebo, que é: você devia ser estuprada. Ela chama Neha Dixit, ela é uma excelente jornalista, ela fez várias matérias sobre doutrinação por hindus fundamentalistas, cobre muitas a questão da mulher, e ela convive com isso diariamente, além de pessoas ligarem o telefone dela. Você tem um outro caso que é bem famoso na Índia, que é da Hana Ayubi, que é uma jornalista muçulmana. Então ela é duplamente atacada, né, por ser mulher e por ser muçulmana, né, que é uma minoria no país. E ela fez uma série de investigações sobre um massacre que teve em Gujarat. Teria tido uma omissão do então ministro-chefe, que é o governador, que era o Narendra Modi, na época, e que hoje em dia é o primeiro-ministro. E depois dessa publicação desse livro, dessas investigações, ela sofre diariamente esse tipo de coisa, a ponto de terem feito um vídeo com deepfake pornográfico com ela. É absolutamente surreal. No seu livro, né, também, e mesmo na sua trajetória, né, como você estava dizendo agora, assim, cobrindo estratégias de campanhas digitais também do Bolsonaro, né, você descobriu, acho, da pior forma que uma dessas estratégias, né, justamente
o ataque aos jornalistas e a destruição de reputações, assim. Você podia falar um pouco sobre isso como enquanto estratégia mesmo? Porque acho que também li numa entrevista que você disse que você nunca tinha sido processada também até 2018, né? E que, de repente, isso virou uma tendência, assim. A gente também tem sentido isso aqui na Pública. Como que está isso, assim? Você tem... queria também que você dissesse, além dessa coisa da estratégia, quantos processos você tem hoje, como que está isso? Primeiro, eu vou dar só um exemplo. Em julho do ano passado, eu entrevistei o embaixador americano aqui no Brasil, Todd Chapman, sobre 5G, que é um assunto super delicado, né? Essencial para o país. Então, era uma entrevista ali, ele discutindo, ele se opõe à China, etc. E aí o embaixador tweetou na conta dele a entrevista. E aí, em poucos minutos, tinha centenas de comentários, sendo que nos tweets da Embaixada Americana normalmente tem 5 ou 10, centenas de comentários absolutamente baixaria, sendo que um deles dizia assim: embaixador, se você vai conceder entrevista para essa jornalista, usa 2 camisinhas. Então você vê o tipo de abordagem, né, uma coisa que não tem nada a ver com a matéria, e aí é um atrás do outro. Eu acho que essas duas coisas andam juntas. Você ter como estratégia desses populistas digitais, você manipular o debate público, né, muitas vezes com o uso das redes sociais, né, basicamente você, em vez de você fazer uma censura, né, a censura velha guarda, como era feita, você inunda todas as redes sociais com a versão da notícia que você quer emplacar, a distorção, né, o fake news, por assim dizer. Agora, para isso funcionar de uma forma super eficiente, você tem que deslegitimar o jornalista profissional. Então, você tem que fazer que as pessoas acreditem menos e menos nos veículos de jornalismo profissional. Então, essa coisa de assassinato de reputação tem muito a ver com isso, né? Você vai lá e você desacredita quem está escrevendo, quem está fazendo jornalismo de maneira profissional. Então, essa é uma estratégia. Tanto que, quando eu comecei a escrever o livro, eu não estava no livro. Assim, a gente, sei lá, eu sou, e muitos jornalistas são, a gente é meio fóbico, né? Eu, para escrever em primeira pessoa, precisa arrancar meu dente do siso. Mas, depois em fevereiro de 2020, que ocorreu aquele episódio que uma testemunha mentiu na CPMI, disse que eu tinha oferecido sexo. Trato que eu dei, deixei claro que eu não fazia parte do meu interesse, a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de sexo, que não era a minha intenção, a minha intenção era ser ouvida a respeito do meu livro. E teve aquela coisa muito brutal, ficou claro que essas duas coisas andam juntas, né? Então eu não podia falar dessa estratégia Índia, Estados Unidos e Brasil de usar redes sociais, né, para manipular o debate público, sem falar que é parte integral disso você desacreditar o jornalismo profissional. Então eu tive que incluir aquele negócio ali, que no final era um exemplo muito, né, claro disso. E em relação a processos judiciais, antes de 2018 eu nunca tinha sido processado e nunca tinha processado ninguém. E aí agora eu estou processando o presidente Jair Bolsonaro por ele ter feito uma piada, supostamente, dando uma conotação sexual. Ele diz do assédio da jornalista, mas dele, ela queria um furo. Ela queria dar um furo. Tá? E depois que ele fez essa piada, aquilo virou um absoluto inferno de mensagens horrorosas de gente falando que ia me estuprar, e gente falando vai fazer sexo anal, daí pra baixo. O deputado Eduardo Bolsonaro... Aqui perplexo de ver, mas eu não duvido que a senhora Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha, possa ter se insinuado sexualmente, como disse o senhor Hans, em troca de informações. O deputado estadual André Fernandes, do Ceará, ele botou no Twitter dele, oficial, me chamando de prostituta, com meu nome ali. O Hans, que foi a testemunha que mentiu na CPMI, e o Alan dos Santos, que é o dono do site Terça Livre, que fez vários tweets ofensivos contra mim, inclusive incitou os seguidores deles a fazerem memes sobre mim. O Eduardo Bolsonaro, a gente ganhou em primeira instância, ele perdeu porque ele disse num programa do Alan dos Santos, ele repetiu todas as ofensas de dizer a fulana oferece sexo, se insinua para conseguir notícias negativas sobre o Jair Bolsonaro, depois que a gente já tinha apresentado todas as provas de que era tudo mentira. E aí ele foi lá e falou isso numa live para não sei quantas mil pessoas. Aí ele perdeu, e logo depois que ele perdeu a ação, em primeira instância,
Ele participou de um podcast que tinha uma audiência de 1,5 milhão de pessoas e falou a mesma coisa. E é muito difícil, porque funciona como, de novo, uma espécie de censura. Patrícia, tem uma questão que você trata aqui nessa nossa conversa, desses ataques, da questão dos processos, né, dessa judicialização dos jornalistas. E tem uma pergunta que o pessoal da nossa equipe fez, que eu queria repassar para você, que é a seguinte, né? Muitas vezes tem jornalistas que falam desses ataques como se fosse um troféu do bom jornalismo, usando a máxima de que se o jornalismo está incomodando, ele está no caminho certo. E aí tem uma espécie de romantização, às vezes, desses ataques, né? Como é que você avalia essa questão? Eu acho, você tem aquela frase famosa do Milor Fernandes, né, que uma coisa do tipo, vou parafrasear, jornalismo é oposição, o resto é secos e molhados, né? Então, seguindo essa máxima, obviamente que se está desagradando o poder de turno, deve ser alguma coisa correta. Mas entre você receber críticas civilizadas, né, ou contestações civilizadas, e você receber esse tipo de ataque, é um fosso, assim, é completamente diferente. E eu também não acho legal, eu não visto nenhum ataque como honra ali, inclusive, no começo eu nem falava sobre esse assunto, né, eu fiquei muito tempo sem dar nenhuma entrevista e sem falar nesse assunto. Eu só resolvi escrever um texto em 8 de março porque um blogueiro de direita começou a dizer que era tudo uma piada, que a gente não tem senso de humor. E aí eu resolvi simplesmente mostrar para as pessoas o que era piada, e se a piada ia ser engraçada com a mãe ou com a irmã deles. Então, descrevendo as coisas, né, os memes, os ataques. Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. De novo, vou citar alguém, mas o Marty Baron, que é o diretor de redação do Washington Post, que acabou de sair, ele tinha uma frase que era "We are not at war, we are at work". A gente não está em guerra, a gente está trabalhando. Então, eu acho errado do jornalista assumir essa posição de antagonista e antagonizar e responder ataque, que isso sai do nosso lugar, além de ser contraproducente, porque é bater palma para maluco dançar. Mas assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, por isso que assim, eu não me orgulho de ataque nenhum, minha vida era muito melhor antes, sem nada disso, entendeu? Eu fazendo minhas matérias e ninguém me enchendo o saco, sem ficar dormindo pensando, será que meu filho vai achar essa porcaria na internet? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque como é um governo tão hostil e muitas vezes injusto, né, com a imprensa, é muito tentador você virar inimigo, né? E você meio que vestir essa camisa. E eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que tentar ter. É difícil, não sei se eu sempre consigo, mas eu tento. Você está falando, né, Patrícia, que você não falava sobre isso, e eu estou aqui lembrando que, de fato, a gente se encontrou um pouco depois, eu acho, disso tudo. Foi 2019, isso. Foi 2019, mas eu lembro que eu perguntei aí, né, como que você tá? E você, de fato, ainda não estava falando muito sobre isso e tal. Como que você está também se cuidando, assim, se você teve que adotar medidas de segurança, enfim, como que você está se cuidando, tanto online quanto no mundo, assim? Em 2018, a gente tomou umas medidas de segurança, porque na época, como tinha ameaça contra o meu filho, tinha telefonema no meu celular, e que foi mais assim preocupante foi que mandava essas mensagens nos grupos, né, de apoiadores do presidente. Eu ia mediar um evento para os advogados, sei lá. E aí fala assim, fulana vai mediar esse evento no endereço tal, na hora tal, vão lá para confrontar. Então, assim, como ficou meio esquisito, o jornal achou bom ter uma pessoa comigo, tipo um guarda-costas, não era bem um guarda-costas, mas era só para não andar sozinha durante umas 3 semanas, depois, vida que segue, né? Uma das coisas que eu fiz, que eu super recomendo, acho que hoje em dia todo mundo faz, que é você separar suas redes, né? Sua rede pessoal, fecha. Voltei a fazer análise. Isso que eu ia te perguntar, essa questão da saúde mental, né? Como é que você, enfim, passou por esse processo horroroso, tendo que lidar com isso mentalmente, assim, como é que foi? Eu voltei a fazer análise, porque eu desenvolvi a ansiedade das 7 da manhã, porque era assim, eu sempre achava que eu ia acordar e ia ter um zap de alguém falando, agora o presidente falou que você não sei o quê, porque era sempre assim, eu acordava com um zap de alguém
falando, ou eu acordava com memes novos. Então eu não conseguia dormir, né? Daí eu voltei a fazer análise, eu falei com a escola do meu filho para monitorar, falar, olha, se algum amiguinho falar alguma coisa, né? Cara, e só, assim, uma das coisas que eu acho saudável você não deixar de fazer o seu trabalho. Acho saudável, assim, tudo bem, talvez tenha gente que queira se poupar, e eu super respeito. Para mim, o jeito de lidar com isso foi, eu vou continuar fazendo. Aliás, eu vou fazer mais, só de raiva. Vou investigar mais ainda. E falando desse teu trabalho primordial que você tem feito, eu queria trazer um pouco aqui os bastidores dessa sua cobertura, né? Que nosso podcast, sempre que traz repórteres como você, tenta explorar um pouco essa questão. Que momentos que você poderia nos contar que foram cruciais, de dificuldade desses bastidores, desse processo de apuração, assim, dessas reportagens? Pode ser um episódio ou 2 episódios, enfim. Trazer um pouco dessa sensação de quem não é jornalista, né? Para trazer para quem não é jornalista como é que funciona isso, esses momentos de decisão e apuração. Vou dar 2 momentos, tá? Um foi a matéria da testemunha da CPMI, que era o Hans, que eu fiz com o Arthur Rodrigues, que é um excelente repórter. E a gente fez a coisa que deve ser a mais antiga ali do manual de matéria investigativa, que a gente foi puxar a capivara das empresas, que eram as agências que faziam os disparos, né? Então, basicamente, a gente entra no Tribunal de Trabalho e puxa todo mundo que está movendo ação trabalhista e vai atrás dessas pessoas. E foi assim que a gente chegou no Hans River. E além de ele ter anexado no processo um monte de coisa, né, ele tinha lá mensagem, foto, aí eu, obviamente, fui atrás do cara para falar e mandei um zap falando, olha, estou vendo que você tem um processo, muitas vezes interessa, né, para a pessoa que está movendo o processo, porque isso ajuda ela a fechar um acordo trabalhista, que foi o que aconteceu no caso dele, e é isso. E daí eu fui encontrar o cara numa padaria, perto da casa dele, tudo gravado, tudo assim. Na época não deu problema, só depois que ele resolveu inventar a história na CPMI. E depois a outra que também foi surreal, foi quando era o cara da agência espanhola, né, que era uma matéria que uma fonte me falou que tinha almoçado com um espanhol e que tinha uma gravação ali, que o cara falava que tinham usado o sistema dele de disparo em massa, da agência dele, para disparar mensagens pró-Bolsonaro durante a campanha. Só que eu tinha que confirmar isso com o cara, né? Então aí também eu estava cobrindo a eleição na Índia, em 2019, que eu também fui fazer matéria da eleição em si, mas também da coisa do uso de redes sociais lá, que é super elaborado. E aí eu tive que ir para Londres, porque eu ia participar de um congresso, aí eu saí de Londres e peguei um voo numa low cost lá, porque eu fui assim, era expedição roubada, né? Vou dar uma incerta, ver se eu acho o cara, ver se ele fala comigo, porque se eu ligar antes, aí ele vai falar não. Então eu fui dar uma incerta na Catalunha, que era de onde o cara era. Então eu peguei esse voo da Vueling, me lembro, arrumei um hotel excelente, barato, porque tipo, se não conseguisse nada, o prejuízo era menor, né? E cheguei lá e fui atrás do cara, e fiz uma tocaia na frente da casa do cara, fiquei ali sentado, esperando o cara sair horas, e no final eu consegui falar com o cara, e gravei, e quando eu falei com o cara que, tipo, olha, eu tenho uma gravação em que você tá dizendo isso, e agora você me confirmou, a gente vai fazer uma matéria. Eu falei, esse cara vai voar no meu pescoço, me esganar. Então foram episódios. Teve um outro episódio, que já foi no meio da pandemia, a gente fez uma matéria no ano passado sobre como as campanhas, campanhas municipais, ainda estavam usando disparo em massa e estavam usando esses softwares que raspam os dados, os nossos dados, né? Então vai no Instagram ou no Facebook e puxa ali dados de eleitores que você quer mirar com mensagens, né? E aí foi um candidato a vereador que me procurou e falou, olha, eu fiquei revoltado com isso, porque estavam me oferecendo um monte e eu resolvi ir lá e procurar e gravei. Só que aí eu tinha que encontrar com o cara para ver se a história era verdade, para acompanhar. Só que era no meio da pandemia, então a gente tinha que marcar assim, no meio de uma praça, cada um sentado num lugar, para eu falar com o cara, para eu ver as gravações, para eu checar. Então, assim, é isso, né? É o que a gente faz. Eu acho legal que vocês têm isso no podcast. Eu achei legal falar um pouco no livro, porque as pessoas não sabem, né, como que a gente consegue matéria, né? É tipo, visite nossa cozinha, ó, é assim que faz a matéria. Daí que sai isso aí, você pode gostar ou não gostar, mas, assim, não é a minha opinião, é o que eu apurei.
Bom, Patrícia, quando a gente avisou os nossos leitores aliados sobre a sua participação, a gente recebeu muitas mensagens. O Gerôncio Rocha, Luiz César Pereira, Bruno Longo, Milton Caran, Cíntia Barros, Samuel Lima, Márcia Pereira, Elton Fraga, Roberto Miller, Luiz Rosário, Glauco Gouveia, Márcio Posato, Wanderson Magalhães mandaram perguntas para você. A gente selecionou uma da Cíntia Barros, que resume um pouco a ideia geral do que todo mundo queria te perguntar. Ela diz o seguinte: eu gostaria de entender como as fake news conseguem formar mundos tão diferentes assim. É quase como se a gente estivesse ocupando outras dimensões. Como podem existir pessoas dentro de tudo isso que ainda acham que o vírus e as mortes são invenções chinesas, ou melhor, dos comunistas pedófilos para dominar o mundo, e que só eles sabem que tudo isso é mentira? Eu penso que as bolhas se formam também pela falta de diálogo. Precisamos muito entender esse processo e tentar amenizar antes de cairmos numa guerra civil. Excelente essa pergunta. Eu acho que as pessoas sempre falam, fake news sempre existiu. De fato, fake news sempre existiu. Mas antes você não tinha uma maneira tão eficiente, tão rápida para distribuir fake news, né? E a gente sabe que alguns grupos políticos usam isso de uma forma muito eficiente. Então, basicamente, o que a gente tem hoje é uma competição muito desleal entre informação checada e apurada com informação distorcida e falsa. Enquanto essas informações viralizam por alguns motivos, posso ir desde o motivo que a maioria dos algoritmos, embora as plataformas digam que eles vêm mudando, ainda privilegiam engajamento, e o que mais provoca engajamento é post ou conteúdo que gera emoção, normalmente é revolta. Então isso, por consequência, leva a um maior destaque dessas notícias falsas ou distorcidas, né? Você tem ali o algoritmo alimentando, mas mesmo quando não há algoritmo, por exemplo, no WhatsApp, você tem a porcaria do viés de confirmação, né? Que é a coisa de que você está predisposto a acreditar numa coisa e você vai lá e acredita. Você até pode ter alguém te confrontando com um fato, né? Mas você junta isso com a descredibilização da imprensa, de dizer que a imprensa é partidária, aí a pessoa, assim, eu já ouvi frases muitas assim, tem fake news nas mídias sociais, nas redes sociais, mas as TVs também, né? Todo mundo, eles falam lá porque eles não gostam do presidente, o jornal não gosta do presidente. Então, assim, tem gente que introjeta isso, e a gente fica nessa essa luta inglória de tipo, notícia apurada não viraliza. Por quê? Porque é uma notícia, né? Tipo, você tem que explicar. É a mesma coisa assim, por que mensagem de extrema-direita viraliza e mensagem progressista ou de centro não viraliza? Porque a mensagem de extrema-direita é bandido bom é bandido morto. Curto, eficiente, para quem quer ouvir isso, para quem perdeu alguém num assalto. Agora, o outro lado, seja a imprensa profissional, ou seja o centro progressista, ele vai falar assim, veja bem, o problema vem da educação, da desigualdade, não adianta você... Entendeu? É um treco complexo, né? É muito mais difícil de explicar, você tem que contextualizar, não é um slogan fácil e mentiroso, mas que vem de encontro a coisas que muitas pessoas querem acreditar. É muito complicado, a gente precisa de uma ação das plataformas. Por exemplo, a gente fez uma matéria recentemente com um levantamento da agência Lupa, de que o presidente Jair Bolsonaro feriu as regras de uso, os padrões de comunidade do Facebook, sei lá, eram 29 vezes só neste ano em relação à Covid, dizendo coisas que, em tese, o Facebook, o Twitter, etc., deveriam estar rotulando, para as pessoas pelo menos saberem, né? Olha, isso aqui não tem comprovação científica, falar contra o isolamento social aumenta os perigos da disseminação do vírus, e nada disso estava rotulado, não tinha nenhum aviso, né? Hoje em dia tem um problema que, assim, os desinformadores em chefe, por assim dizer, são muitas vezes figuras públicas que têm milhões de seguidores, né? Então, se você não tem a plataforma fazendo alguma coisa, o que você vai fazer? E aí a gente tem que encerrar, infelizmente, porque o papo tá ótimo, mas você fica com a gente agora para a gente fazer o Boa do Povo. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no Pauta Pública. E siga em frente, que seu trabalho é fundamental.
Obrigada, parabéns para a Pública pelos 10 anos, né? Obrigado, 10 anos. Sensacional, meu. E pelo trabalho de vocês, que é incrível. Bom, e em cada semana desse nosso Brasil parece caber um mês ou 2, né? Então cabe a Natália Viana dizer quem ou o que é o personagem desta semana. Solta aí, Terto. O personagem da semana é, sem dúvida, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-operário, ex-sindicalista, ex-presidente e agora ex-condenado na justiça. E, claro, candidato à presidência da República em 2022. Após uma canetada que surpreendeu até mesmo a defesa de Lula e os outros ministros do Superior Tribunal Federal, Edson Fachin anulou todas as condenações contra Lula ao decidir que, afinal, 5 anos depois, a 13ª Vara Federal de Curitiba, a Vara do Moro, não tinha competência para julgar os casos do apartamento no Guarujá e do sítio de Atibaia, cujas condenações impediam que Lula se tornasse candidato nas próximas eleições. Nessa quarta-feira, Lula foi ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, onde começou sua carreira política, e falou à nação por 2 horas e meia. Falou como candidato. Fez um grande afago a 3 setores importantes. Disse que quem precisa de armas são os PMs e militares, ambos da base eleitoral de Bolsonaro. Também fez um tremendo agrado à imprensa, dizendo que gosta mais da imprensa até mesmo do que João Marinho, e defendendo uma imprensa livre. Sua fala foi transmitida até pela Rede Globo e, por incrível que pareça, agradou o mercado, do qual falamos no último personagem da semana. Mesmo dizendo ser contra as privatizações, a bolsa subiu e o dólar caiu. Mas para mim, o que impressionou no discurso foi que ele foi transmitido pela TVT, um canal online ligado a diversos sindicatos, onde teve tanta audiência quanto no próprio canal do Lula, ou no UOL, e em vários outros canais da imprensa tradicional no YouTube. Ora, a última vez que Lula foi candidato à presidência foi em 2006, quando a internet e as redes sociais estavam em outro patamar. Desde que saiu da presidência há 10 anos, Lula se manteve no debate público basicamente por conta dos canais digitais e dos blogueiros que sempre lhe deram apoio. Vivemos em uma época em que os blogueiros bolsonaristas, muitos dos quais investigados por atentados à democracia, conseguiram criar uma esfera pública paralela, longe da mídia tradicional. Essa expressão foi cunhada pelo filósofo Marcos Nobre no Debate Pública Mais 10 no último sábado, que está lá no nosso site, vai lá ver. Ao mesmo tempo, é inegável que Lula tem sua própria blogosfera e sua militância online, que vai ser crucial em uma disputa que promete depender ainda menos da mídia tradicional. Não há dúvidas de que a batalha será sangrenta e que o campo de batalha dos algoritmos, que ampliam o ódio e a lacração, não deve ajudar a uma eleição que promova o diálogo. Mas é justamente por navegar com facilidade no mesmo meio que o presidente Bolsonaro navega, o da comunicação direta com a população sem mediações, que Lula promete ser um competidor difícil para o ex-capitão e merece ser o nosso personagem da semana aqui no Pauta Pública. E mais rápido que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sendo repreendido ao vivo em Israel por não usar máscara durante um evento, e mais rápido do que eu parei de ver o vídeo para não morrer de vergonha, vem agora um recado super importante. No meio de tanta notícia ruim, nós temos uma ótima notícia para quem adora os podcasts da Rede Guarda-Chuva, da qual a Pública orgulhosamente faz parte. Tem nova temporada do Budejo com episódios inéditos e o que foi ao ar dia 4 de março é para falar de BBB 21. E repetindo a fórmula vencedora de misturar anônimos e famosos, estamos há algumas semanas acompanhando mais uma edição que será bastante lembrada, pro bem ou pro mal. E para falar não só de Big Brother, mas também de reality shows e televisão brasileira em geral, o Budejo chamou o maior especialista no assunto, Chico Barney. Já está em todos os tocadores, está imperdível. Bom, agora a gente vai então para o nosso quadro cultural, A Boa do Povo. Eu estou curiosíssimo para saber qual vai ser a dica da nossa convidada, a Patrícia Campos Mello. Diga pra gente qual é. Eu vou falar então de 2 livros que eu li recentemente. Um é Vou Chover no Molhado, porque todo mundo já indicou, mas eu faço questão de indicar, que é o Torto Arado, que ganhou não sei quantos prêmios e que eu acho que eu achei muito interessante, porque
nos Estados Unidos, a gente tem visto muitos estudos, muitos livros falando de como o fim da escravidão nos Estados Unidos, como isso se perpetuou de outras maneiras, lá, principalmente no sistema judiciário, aqui também. E esse livro, Torturado, mostra pra gente como também, depois do suposto fim da escravidão no Brasil, como é que esse tipo de relação, né, entre patrões se perpetuou na zona rural assim, durante anos. Então, na prática, você tinha ainda pessoas escravizadas, e deve ter até hoje, nesse esquema de trabalho. E tudo isso escrito de uma maneira maravilhosa, assim, um puta texto lindo, adorei. E o outro livro chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. É um livro de uma autora espanhola que chama Rosa Monteiro, que escreve muito sobre temas femininos, feministas. E esse livro, ela traça paralelamente a história da Marie Curie, química, que ganhou Nobel, etc., que perdeu o marido, que era o Pierre Curie, que era a paixão da vida dela, que ele morreu. Paralelamente, ela conta a história, a Rosa Monteiro, dela e do parceiro dela, do marido dela, que também morreu. E ela vai traçando a história e mostrando todo esse relacionamento da mulher. É incrível, é um livro maravilhoso, eu super recomendo e uma delícia de ler. Maravilha, eu vou aproveitar aqui e vou falar a minha pelo seguinte, porque eu já tinha indicado também o Torturado aqui no podcast, no antepenúltimo episódio, e a minha dica de hoje tem, de certa maneira, a ver com essa questão da terra. Tem a ver? Não, tem tudo a ver com essa questão da terra, que também é tratada no Torturado. Então eu vou indicar o podcast Cova Medida, que é uma produção da ONG Repórter Brasil, que é parte de um especial multimídia muito maior, com textos, enfim, reportagens, entrevistas, que tratam dos assassinatos por conflitos de terra em 2019, que é o primeiro ano do governo Bolsonaro. Ele é produzido pela Rádio Novelo e nesses podcasts que são narrativos, eles selecionaram desse universo de investigação 5 histórias de violência e impunidade no campo. Essa é a minha boa do povo. Andréa Dipp, e você? Sensacional, eu já vou atrás desses livros também. Não, Torturado, claro, mas vou atrás desse outro livro que eu não tinha ouvido falar, que a Patrícia indicou. Bom, eu vou ainda no tema do 8M indicar uma programação sensacional que está sendo promovida pela editora Boitempo e que vai até o dia 12 de abril de 2021, que é o curso Introdução ao Pensamento Feminista Negro e o ciclo de debates internacional por um feminismo para os 99%. A programação traz 24 pensadoras e ativistas de 5 nacionalidades diferentes. Todas as atividades são gratuitas e sem necessidade de inscrição prévia. O Introdução ao Pensamento Feminista Negro tem 6 aulas semanais. Começou no dia 8 de março, mas ainda dá tempo de acompanhar as próximas aulas. Elas acontecem sempre às segundas-feiras, às 11 horas. E o ciclo de debates por um feminismo para os 99% acontece durante todo o mês de março e os próximos vão ser no dia 17, 24 e 31, sempre às 14 horas. Todas as transmissões são realizadas na TV Boitempo. Enfim, é uma programação muito legal e gratuita. Acho que super vale a pena acompanhar. Patrícia, queria te agradecer novamente a presença online aqui no nosso podcast. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Thiago, Andréa. Bom te ver de novo, de longe. E super honra aqui participar do podcast. Parabéns para a Pública. Eu queria aqui agradecer ao Vitor Vilas, nesse final do podcast, que é um ouvinte nosso, que mandou uma mensagem muito carinhosa depois de um apelo que eu fiz, que ele diz assim: primeiramente, uma mensagem de amor ao Thiago. Você e a Andréa já viraram meu par favorito de jornalistas, ultrapassando o carisma do ex-par Sandra e Evaristo. Olha que honra, André. Então, Vitor, muito obrigado pela mensagem. A gente ficou realmente muito feliz. Acompanhe aí o podcast e siga mandando mensagens de carinho pra gente. E a gente também recebeu aqui uma mensagem da Ana Cris Murad, que diz: em tempos de tanta burrice, ouvir o podcast de vocês faz tão bem para não enlouquecer. Gratidão. Obrigada a você, Ana Cris. E para quem está chegando agora, né, Thiago, bem-vindo, bem-vinda.
Continue nos mandando mensagens de amor e carinho, já que o seu apelo funcionou, eu vou reforçá-lo aqui, Thiago. Pode mandar crítica também, porque crítica construtiva, sem ódio é importante. Então, anota aí o nosso e-mail, podcasts@apublica.org e manda aí suas vibrações pra gente. Então, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que a gente está comemorando 10 anos de agência pública. Fiquem ligados nas programações das próximas semanas em nosso site. Então, até daqui 15 dias, é isso? Isso mesmo, daqui 15 dias a gente vai ter um episódio especial de 10 anos da Pública, na versão podcast. E olha só que coisa chique, em vídeo, no YouTube da Pública. Estamos chique demais. E para não perder nem esse próximo, nem nenhum episódio, siga a gente nos tocadores e até a próxima. Até a próxima. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.